Provavelmente nos últimos tempos você ouviu falar em inteligência artificial, em ferramentas de criação de texto, em ferramentas de criação de imagem automaticamente, em como essas ferramentas e em como também a inteligência artificial, em um futuro não tão distante assim, pode vir a substituir alguns trabalhos humanos de hoje em dia. Para discutir esse tema e para conversar um pouco com a gente sobre como a inteligência artificial está entrando e como ela vai mudar o mundo editorial, a nossa convidada de hoje tem uma bagagem muito interessante sobre isso. Antes da gente prosseguir, eu sou o Davi, este é o canal Acervo de Linhas, muito obrigado por ter clicado e pelo interesse nesse conteúdo. No vídeo de hoje, que é mais um vídeo da série Os Caminhos do Livro, nós vamos entrevistar a Camila Cabete. A Camila trabalha há muitos anos na área de inovação dentro do mundo editorial, desde a época do surgimento dos livros digitais, em que ela até comenta na nossa entrevista, até hoje em dia com a chegada das novas tecnologias de inteligência artificial que já estão chegando no mundo do livro. De um jeito mais tímido, mas elas já estão aqui. A gente vai conversar um pouco sobre possíveis substituições de funções que existem hoje em dia e que podem ser substituídas por inteligência artificial, como os cargos de revisão, de tradução, de preparação de texto, e como que as editoras estão lidando com essas mudanças que estão acontecendo muito rápido. A Camila trabalha com inovação há um bom tempo dentro do mercado do livro, então ela consegue trazer para a gente muitos insights de bastidor de como que tudo isso vem acontecendo com as editoras, com as livrarias e com as empresas do mundo livreiro. Espero que vocês gostem do papo. Camila, muito obrigado pela presença, por ter tirado um tempo para conversar com a gente sobre esse tema que tem ficado cada vez mais importante. Já era e tem ficado cada vez mais. Obrigado. Imagina, o prazer é todo meu, Davi. Obrigada pelo convite. Fiquei feliz. Imagina. Camila, eu te acompanho já tem um tempinho, né? Já vi palestras suas sobre livros digitais, sobre inovação no mercado editorial, e eu sei que você já trabalha nessa área de inovação já há um tempo, né? Nos seus projetos também. E tanto na era do livro digital, né, de inovações dentro do mundo digital, e em especial no ano passado, que surgiram algumas ferramentas aí que foram ganhando cada vez mais destaque em tecnologia. Então, a gente está vendo ChatGPT, a gente está vendo Midjourney, Bard e várias outras, né? Tanto de texto quanto de imagem. Algumas pessoas ficam muito felizes, outras pessoas ficam com medo. E eu lembro também... A maioria, né? A maioria morre de medo. Muito. E eu lembro quando surgiu aquela discussão também do livro digital, né? As pessoas no mundo editorial com medo da substituição do livro físico, do mundo digital. Então, eu queria começar com esse sentimento, né, de dualidade. Na sua experiência no mercado editorial, trabalhando nessa área de inovação, como que você tem notado o uso que o mercado está fazendo dessas novas ferramentas? E, mais ainda, o mercado já está usando ou ainda não? Com certeza está usando. Mais pessoas do que elas admitam. Tipo, muito mais pessoas que a gente imagina, muito mais empresas estão já usando, né, o ChatGPT, inteligência artificial para fazer uma série de coisas. Mais uma inovação disruptiva aí, né? Eu costumava falar que a cada 2 anos surge alguma coisa disruptiva. Então, eu acho que a gente tem 2 anos aí para aprender a usar essa questão, sendo que esse intervalo entre as disrupções está ficando cada vez menor, né? Então, pode ser que ano que vem surja outra coisa completamente disruptiva e a nossa vida fica completamente diferente, né? Eu acho que, embora as pessoas já tenham usado, eu acho que o medo, ele paralisa. Então, muita gente do mercado, e eu vejo isso através de discussões no LinkedIn e coisas que eu leio, eu tenho falado pouco, né? Eu acho que eu tô cansada, eu já tô velha, sabe? Eu tô cansada de ficar tentando explicar algo para as pessoas que... É muito difícil, né? Você abrir a cabeça da inovação para as pessoas. Porque elas estão bem, elas estão felizes, trabalhando no que elas gostam. Ainda mais o mercado editorial, que mexe com paixões, né? A gente que trabalha com o mercado editorial é uma cachaça, né? A gente fica viciado. Todo mundo se conhece, é sempre o mesmo grupo de pessoas, é uma coisa horrorosa, que eu amo, e é paralisante. Então, diante das discussões que eu só observo, que eu acho que a idade me trouxe uma calma diante dessas coisas, e eu simplesmente não entro em discussões que não são minhas,
Eu fico muito temerosa, eu fico triste com esse posicionamento da maioria das pessoas no nosso mercado, que é o medo paralisante. Elas não sabem que estão com medo e elas estão lutando contra uma coisa que é impossível de ganhar. Impossível. Quando eu vejo alguém do mercado editorial lutando contra ChatGPT, AI, qualquer outro tipo de inovação, a imagem que vem na minha cabeça, isso pode ser polêmico, que eu vou falar. Mas a imagem que eu vejo mentalmente é o peixe quando sai da água se debatendo. Não adianta, você vai reclamar, você vai achar uma coisa horrorosa e você não vai aprender, você não vai estudar, você não vai criticar com embasamento. Então, quando você começa a usar as inovações tecnológicas, primeiro, você aprende a usar, né? Não é aquela coisa de não li, não gostei. Você fala com maior embasamento. E aí você começa a ver os pontos positivos e os negativos. E se apropria dos pontos positivos, né? Está aumentando a nossa capacidade de trabalhar, a nossa velocidade em trabalhar, a gente está tendo tempo para fazer outras coisas, né? Eu acho que a inovação tecnológica vem nesse sentido, assim. A gente vai ter a inteligência artificial e tudo mais disponível para a gente vai ter mais tempo para fazer outras coisas criativas, coisas, se relacionar, que é uma coisa difícil, né? Ninguém mais tem tempo para se relacionar com as pessoas. Essa é a minha visão otimista. Eu sempre tenho, já avisando para os ouvintes e para quem está assistindo, eu sempre tenho uma tendência a essa visão otimista, porque eu amo tecnologia, eu amo inovação. Eu quero ficar velhinha com 100 anos só para ver as inovações tecnológicas que vão surgir, sabe? Até lá. Então, eu acho que a gente está nesse momento, um momento onde eu vivi, né, lá em 2009, quando surgiu o livro digital, era muito esse momento, assim, virou um fla-flu, livro impresso contra o livro digital, sabe? A gente está exatamente nesse momento em relação às inteligências artificiais, ChatGPT e tudo mais aí que está surgindo. Não, perfeito. E nessa toada das ferramentas que estão surgindo, assim, nos últimos meses, desde o ano passado, né, a gente, dentro do mercado do livro, vê algumas notícias meio espaçadas, mas que elas estão ficando cada vez mais frequentes, né? Então tem um livro aí com ilustração de IA, depois tem o Frankenstein, né? Exato. No finalzinho do ano teve a discussão bem forte em relação ao Frankenstein, no Prêmio Jabuti. E eu amo essas discussões, porque dá espaço pra gente criar, legislar em cima disso, né? Exato. É a mesma... Vou ser polêmica de novo. Eu amo. É a mesma questão sobre algumas decisões de escolas e famílias que proíbem o celular, né? Sim. Eu acho muito fácil esse tipo de coisa, sabe? Proibir é fácil demais. Agora, ensinar a usar, discutir os problemas, descobrir problemas, né? Problemas possíveis e problemas que já existem. Sim. É muito complicado. Então, o simples fato de você pegar o celular e trancar e não deixar aqueles alunos, aquelas pessoas se apropriarem das tecnologias, que são tecnologias que eles vão usar quando saírem da escola, né? Você já está dando desvantagem para ele, porque ele não está sabendo usar, ele não está trazendo um problema para discutir na aula, ele não está mostrando um problema. Então, é a mesma coisa, assim, em relação ao mercado editorial, sabe? Exato, exatamente. E pensando nessa coisa de usar a ferramenta, e a característica grande que essas ferramentas têm, né, de trazer essa coisa da automação, como que você vê esse papel da automação de algumas cadeias do mercado do livro com essas ferramentas? Como que você vê essa automatização, digamos? Eu acho que exatamente essa palavra, David. O que for possível automatizar, vai ser automatizado. Não tem volta, entende? A inteligência artificial e o GPT, ele ainda não é bom criativamente. Eu já fiz muitos testes para isso. Mas tudo que é passível de automatização, ele é muito eficiente, entende? Ele responde ao meu prompt. E aí fica uma questão de eu saber me expressar para a inteligência artificial responder aquilo que eu preciso. Então, você falou sobre a questão do livro, né, das discussões da inteligência artificial no mercado editorial. Eu acho qualquer discussão válida, contanto que você não demonize nada, né, inclusive politicamente, qualquer
tipo de discussão, eu sou dessa, não vamos demonizar, vamos discutir prós e contras. E a questão do discutir o direito autoral, do que a inteligência artificial faz, é muito interessante, porque é da empresa da inteligência artificial, da OpenAI, ou é de quem deu o prompt, né? O prompt, ele é muito importante para você ter um determinado resultado daquela inteligência artificial. Existem cursos agora de prompt, existem bibliotecas de prompt. Então, eu acho muito interessante essa discussão. Eu quero continuar ouvindo essas discussões, mas a única coisa que eu não acho positiva é demonizar e ficar se debatendo. Tipo, a gente precisa discutir sobre a quantidade de profissionais que podem ficar sem trabalho. Sim, vai acontecer. Isso, assim como aconteceu na Revolução Industrial, né? A historiadora que sempre vem nessa análise, né? Aconteceu na Revolução Industrial, aconteceu ao longo da nossa história e está acontecendo de novo. Então, existem profissões que vão desaparecer, né? E isso é desesperador e maravilhoso ao mesmo tempo, porque novas profissões vão aparecer. Se a Camila de 15 anos perguntasse para a Camila de hoje, ou tentasse imaginar o que a Camila de hoje está fazendo, ela não conseguiria imaginar, porque não teria nome naquela época, né? A minha profissão e tudo que eu faço no mercado não existia. Então, as crianças de hoje já se preparam para coisas que a gente nem sabe que vai existir. Isso é fantástico, isso é excitante, isso é incrível. Então, eu sempre vou para esse lado. E na análise crua, você vê, sim, muita coisa desaparece. Muitas questões. As próprias redes sociais, né? A gente está aprendendo a usar. Olha o quanto a gente já amadureceu de 10 anos para cá, né, sobre o uso das redes sociais. Então, discussão é sempre boa. Mas, sim, não vamos ser, né, polianas. Não, todo mundo vai... Não, vai ter coisa que vai automatizar, né? E aí entra o diferencial. Você vai se apropriar das novas tecnologias para fazer algo diferente, ou para trabalhar, ou para ser mais eficiente, ou até para mudar de área, sabe? A gente sempre tem tempo, né? Em 2009, quando eu descobri o e-book, que eu estava falando sobre audiobook. Quando eu descobri o e-book, eu fiquei aterrorizada. Primeira coisa que veio na minha cabeça, acabou meu trabalho, eu era editora. Acabou meu trabalho, não vou mais... Acabou o mercado, tipo. E aí eu me aprofundei, porque toda vez que eu tenho medo, eu me aprofundo em alguma coisa. Eu fiz isso com natação, fiz isso pra dirigir, sabe? Então, eu tenho medo, então eu vou encarar essa, sabe? Sim. E aí eu comecei a estudar e eu comecei a ver o quanto o e-book ia adiantar a minha vida, né? O quanto ele era disruptivo nesse sentido, o quanto ele ia democratizar o conhecimento, o quanto ele poderia, né? E as pessoas com medo, elas entram num fla-flu e elas se decepcionam, porque nada é tão disruptivo ao ponto de, não, viramos uma chave e agora tudo é diferente. As pessoas ainda estão descobrindo o e-book, ainda estão descobrindo novos aplicativos, novas formas de aproveitar. Então é um processo longo, mas quanto mais você resiste, mais defasado você fica. Exatamente. E tem também uma questão, acho que interessante da gente colocar no livro impresso, né, versus o livro digital, que as duas coisas, elas podem coexistir, né? Então pode existir um livro impresso ao mesmo tempo que existe um livro digital, ao mesmo tempo que existe um audiobook. Às vezes são públicos diferentes, né, que consomem o formato diferente. E eu queria te fazer uma pergunta que eu acho que ela é parecida com essa de que o que vai substituir o quê. Então, já peço antes uma desculpa, porque é uma pergunta tranquilo. nesse sentido. A gente tem discutido nessa questão que você comentou no final dessa sua resposta, em relação à questão ética, né, de como que essas plataformas, principalmente as de imagem, começaram, né, de onde que elas pegaram essas informações. Então, essa discussão está na ordem do dia também, algumas em relação a texto. No meio editorial, veio do nada por conta do Frankenstein, né, quem fez essa imagem de onde veio, pode competir, pode não competir. Você acha que no mercado editorial, essas ferramentas, como elas estão ou como elas podem ficar, elas já têm um potencial de fazer uma substituição, por exemplo, de um trabalho humano numa ilustração ou numa autoria, ou você acha que ainda não? Eu acho que ainda não,
para trabalhos criativos. Tudo que é mais mecânico, por exemplo, eu descobri que eu posso corrigir o meu texto de forma muito rápida através do ChatGPT. Vamos falar da coisa mais básica, né? Correção gramatical. E aí eu pedia para o ChatGPT, por exemplo, melhorar o meu texto. E aí ele mudava completamente a minha voz. Não era eu que estava falando. E aí eu descobri o prompt de corrija somente gramaticalmente. E aí eu vou descobrindo prompts para chegar ao meu resultado. Então, tudo que é bem mecânico já foi substituído, tá, Davi? Já foi. Então, eu já estou vendo esse movimento no mercado, sabe? Mas tudo que é criativo ainda é uma questão. O prompt tem que ser muito bom. Ainda tem as questões legislativas para a gente discutir. Temos que discutir, temos que legislar isso, né? Então, isso eu acho que vai levar um tempo, mas vai acontecer. Entende? Então, eu acho que a gente já está nesse momento de substituição dos trabalhos mais mecânicos. Tudo que eu posso usar, por exemplo, o Chat GPT Assistant, você consegue subir análise, planilhas, e ele faz uma análise para você de dados, sabe? Você sobe uma base de dados e ele analisa isso para você. E você conversa com ele, você vai mostrando, você encontra um erro e discute esse erro com ele. E você, sabe, é uma coisa muito louca e muito avançada. E eu vejo de novo o mercado editorial discutindo e não se apropriando de mais essa inovação. Então, eu acho que a gente tem que discutir ao mesmo tempo em que a gente se apropria. E para se apropriar, a gente não pode demonizar. Não existe bom ou ruim, né? Na vida, com a idade, então, meu Deus, depois dos 40, é que eu descobri, não existe ninguém bonzinho, ninguém malzinho, entendeu? Sempre existe um ponto de vista. Então, me surpreende que pessoas ainda levem esse tipo de discussão para esse lado, sabe? De vilões e bonzinhos e mocinhos, sabe? Entendi, faz todo sentido. Você acha que, pegando esse gancho que você comentou, de se apropriar e trazendo para a realidade do mundo editorial, você acha que isso vai mudar a qualidade do produto final, assim, do livro, de um e-book, do audiobook? Talvez uma produção editorial mais rápida, de repente. Você acha que vai mudar o produto final ou vai mudar mais o bastidor? Vai mudar a vida da editora, vai mudar a vida da livraria, da distribuidora, ou talvez as duas coisas? Eu acho que muda um pouquinho das duas coisas, né? Porque eu acho que a vida do editor, a vida do produtor de conteúdo, muda porque ganha mais agilidade, ganha mais possibilidades. E diante dessas possibilidades, você pode criar coisas incríveis. Então, o produto final pode ser completamente transformador também. Mas, de novo, não é uma coisa que você vai girar e clique, se transformou, sabe? É um processo. Então, eu acho que a primeira mudança é a vida nos bastidores, na parte processual do mercado, e daqui a alguns meses, eu nem falo mais alguns anos, alguns meses a gente já vai ter alguns produtos novos com novos focos e em termos de qualidade que você falou, sempre teve coisa muito ruim e muito boa, sabe? Sempre teve coisa muito ruim impressa. Sempre teve coisa muito boa em impresso, em digital, em audiobook. Você sempre vai encontrar de tudo, né? Eu não acho que a gente vai ter uma queda criativa por conta disso, por conta dessas inovações, né? Eu acho que quem mais vai sofrer a disrupção vai ser o mercado de trabalho, como tudo, né? No capitalismo, o primeiro a sofrer é a mão de obra, né? E a mão de obra que não se atualizar realmente vai sofrer, vai ter coisa que tem coisas em listas de Excel que você não precisa mais perder seu tempo fazendo, porque tem o GPT Assistant fazendo para você, sabe? Então, essa é a minha visão, é a minha humilde visão. Sim. Há alguns meses você escreveu um artigo na Publish News sobre o tema da inteligência artificial. E eu lembro que o final, ele ficou assim comigo, né? Eu li, eu fiquei pensando naquele final que você colocou, que essas ferramentas, elas não vão embora assim, elas não chegaram embora, elas chegaram para ficar. Eu lembro que você finaliza, né, o seu texto com essa mensagem, e pensando aqui com essas informações que você colocou, eu trabalho também nesse mercado já tem um tempinho, e às vezes algumas coisas chegam mais rápido, outras coisas chegam mais devagar, algumas demoram para chegar no mercado editorial. E dentro desse contexto que você
comentou, né, que chegou para ficar, que essas ferramentas chegaram, elas não vão embora assim. Como você está vendo, hoje em dia, as empresas do mundo do livro que você trabalha, que você tem os projetos rodando com elas, como você vê elas já se adaptando a essas ferramentas? Você vê essa movimentação acontecendo, essas conversas acontecendo, ou está ainda muito tímido? Qual que é a sua percepção? É muito menos do que eu gostaria, né? Mas eu não sou parâmetro, né? Porque eu amo o assunto. Então, existem ainda editoras muito tradicionais. E, geralmente, quem está na direção dessas empresas são pessoas antigas, com muita experiência de mercado, e que não está voltado para a inovação. Muito poucas editoras têm um setor de inovação, né? Tem um setor de novos negócios. Que, tudo bem, pode ser uma inovação ali, mas não necessariamente inovação, né? Inovação é uma coisa completamente diferente. Tem que ter alguém pensando no impossível, né? É muito interessante o livro que eu estou lendo, e eu até empaquei nas minhas leituras, porque é um livro que está me tocando tanto nessa minha veia de inovação, que eu tô lendo e parando de ler e ficando com aquilo durante a semana, sabe? Que se chama Imaginável. É um livro digital, da Rocco Digital. Esse livro, a escritora, que eu esqueci o nome, depois você pode colocar aqui pro pessoal, ela é especialista ela é futurista, né? Existe esse trabalho, uma pessoa futurista. E ela é paga para pensar no impossível. Então, olha que louco. Ela fez uma simulação há uns 15 anos atrás, de uma pandemia mundial que atacava o sistema respiratório. Caramba! Numa organização farmacêutica. E ela pega essa realidade e transforma em jogo, porque ela é designer de jogos. Então ela fez um jogo para colocar uma equipe dentro dessa situação, dentro dessa simulação, e viu o que acontecia. Qual é o objetivo disso? Ver quais são as dificuldades. E aí, todos esses anos atrás, ela já viu que o problema seria o uso de máscara, ela já sabia que o problema seria os cultos religiosos, ela já sabia que o problema seria as pessoas mais jovens, porque não iam ficar isoladas. Todos os problemas que a gente teve com a pandemia, ela já conseguiu prever. E as pessoas que participaram dessa simulação, elas, quando chegou a pandemia real, escreveram para ela falando: eu não estou ansioso, eu já sei o que fazer. Ou seja, o nosso cérebro, ele vive aquilo realmente, mesmo que seja um jogo. Então, ela é paga. Eu não sei se vocês sabem, mas a NASA e as secretarias de defesa dos Estados Unidos pagam profissionais como ela inclusive, como futurista, para imaginar essas coisas impossíveis, né? E ela faz todo um treinamento com a equipe que teria que lidar com esse tipo de coisa e funciona, né? Tipo, existem congressos, né, a respeito disso. A gente não sabe. A gente está aqui na nossa vida cotidiana, a gente não sabe o que rola nos bastidores. As pessoas já se preparam para o impossível. Por que nosso mercado editorial não pode se preparar para o impossível? Em vez de a gente brigar, Cara, a carreira do revisor pode acabar. Vamos discutir isso, vamos simular isso. O que vai acontecer, né? E de verdade, sem emoção, sem chororô, sabe? Tipo, o que a gente vai perder? O que a gente vai ganhar? O que a gente pode fazer, sabe? Então, esse livro, ele ensina você, é da Rocco Digital, cara. Eu sou eternamente grata a Mari, que trabalha, ela cuida do digital da Rocco, e ela falou pra mim: você vai gostar desse livro. Mas eu não pensei que eu fosse amar. Assim. E aí, ela fala sobre como ela tem vários exercícios no livro te ensinando a ter um pensamento inovador. Então, exercícios para você brincar, para fazer com as equipes e tudo, para você abrir a cabeça das pessoas para um pensamento mais inovador. Então, esse é o meu sonho, assim, da gente ter um mercado editorial aberto ao impossível. Então, não é nem, assim, 1/3 do que eu gostaria que fosse, sabe? Mas eu já vejo alguns movimentos, isso é fantástico. Então, é isso, não sei se eu te respondi. Respondeu. Eu estava pensando, quando eu estava pensando nesse assunto, mais focado no mercado editorial, eu pensei justamente nessas carreiras de revisão, de tradução, de preparação, né, que lidam com ou correção de texto, ou transformar texto em uma língua em outra. Claro que existem
exceções, né, mas grande parte pode ser muito impactada. Né? E se a gente não discute... Você é pego de surpresa, e você vai ser uma vítima da disrupção, né? Exato. Uma coisa que eu nunca quis, eu acho que todo profissional tem que pensar dessa forma, assim, não seja vítima da disrupção, sabe? Tipo, vamos nos apropriar disso. E se você precisar mudar de carreira, você vai mudar, entendeu? E se você não fizer esse movimento, o mercado vai fazer esse movimento por você. Então, eu falo isso em todas as profissões, não é só o nosso mercado, né? Imagina, a própria edição de vídeo e de imagem. Hoje você tem um estúdio em casa, praticamente. E aí? E essa galera está se apropriando disso para fazer mais conteúdo, para ganhar mais velocidade. Traduções simultâneas na minha própria voz. Eu fiz um teste com um aplicativo e ele transformou a minha voz numa voz falando inglês, exatamente o que eu estava falando em português. Então, ele só não sincronizou ele só não fez o lip sync, né? Mas eu lembro que foi uns 3 meses atrás. Hoje já tem tecnologia para fazer o lip sync. Então, assim, são questões de meses, entende, Davi? Então, quanto mais dentro da ostra você tiver nesse sentido de inovação e de futuro de trabalho, pior, sabe? Pior para você, assim, porque o mundo não vai parar por sua causa. Ninguém vai sentir o que você vai sentir, entendeu? Ninguém vai fazer o que eu falei até nessa minha coluna, né, na Publish News, que eu achei tão engraçado. O Elon Musk com outros homens aí, donos do mundo, se reuniram e pediram para a OpenAI parar de desenvolver o ChatGPT, porque não estavam preparados e precisavam discutir isso. Eu passei mal de rir quando eu vi essa notícia. Eu falei, é sério, o cara tá mandando o mundo parar, porque ele precisa discutir o assunto, sabe? Se não fizeram isso pelo Elon Musk, vão fazer por você por quê? Exato. Não, perfeito. Camila, muito obrigado pela conversa, muito obrigado por tirar dúvidas, discutir esse assunto voltado no mercado de livros, que, querendo ou não, essas mudanças chegando mais tímidas ou mais drásticas, elas vão chegar, né? E quanto a gente conversar sobre elas, melhor. Obrigado. É isso, obrigada a você, Davi, foi um prazer enorme conversar com você. Obrigada pelo convite. Se você gostou desse conteúdo, não esquece de deixar o seu like, de comentar, de compartilhar esse vídeo e de se inscrever aqui no canal se você ainda não tiver inscrição. Eu vou deixar aqui na descrição o link do podcast que a Camila faz parte, o Disfarces, em especial um episódio em que ela discute sobre o futuro do trabalho com a chegada de diferentes ferramentas de inteligência artificial. Vale muito a pena conhecer o Disfarces. Muito obrigado pela companhia até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!